Então vamos partir agora para o desenvolvimento. Na sequência, como eu disse, você já tem os seus tópicos frasais do desenvolvimento. Então você vai planejar embasamentos para esses tópicos frasais. Quantos embasamentos? Depende da quantidade de linhas. Então se a banca te informou lá que a quantidade de linhas é 30, então você vai fazer parágrafos ali em torno de 4 parágrafos. Cada parágrafo vai ter em torno de 7 a 8 linhas. Para parágrafos de 7 a 8 linhas, você vai desenvolver de 2 a 3 embasamentos para cada tópico frasal. Você vai planejar, né? De 2 a 3 embasamentos. Se a redação for de mais linhas, 40 linhas, por exemplo, você vai desenvolver ali 3 a 4 embasamentos. Aí você vai fazer parágrafos mais longos, de 9, 10 linhas, por exemplo. Ou pode fazer parágrafos mais curtos e fazer um parágrafo a mais, por exemplo. Fazer 3 parágrafos de desenvolvimento e não 2. E aí vai da sua opção, da sua estratégia. Mas, em geral, em média, né, na verdade, 2 a 3 embasamentos por parágrafo de desenvolvimento. É isso que você vai planejar. Que embasamentos? Que tipos? Foi o que eu falei ainda há pouco. Você tem pelo menos 10 opções de embasamentos para a argumentação. Para a exposição você tem aí 8 tipos, mais ou menos. Então, você vai escolher. Qual escolher? Aquele que você tiver, conforme a ideia que você tenha na hora. Mas se ter 8 opções, não é possível que você não tenha nenhuma ideia dentre essas 8 opções. Não é possível que você não tenha. E sendo que algumas dessas opções são múltiplas, como eu disse em outras aulas. Por exemplo, se você vai apresentar uma evidência, você tem 5 formatos de evidência. Quer dizer, são múltiplos. Esses 8, 10 tipos de embasamento se desdobram em 15, por exemplo. Mais até, porque se você for apresentar um confronto, por exemplo, você pode confrontar comparando ou diferenciando, ou contrastando. Então são 2 formatos diferentes aí já também. Então, o embasamento vai da ideia que você tiver na hora. Você vai planejar conforme a ideia que você tiver. Mas o importante é o quê? Você ter clareza de quais são esses embasamentos, até para ter mais ideias. Porque você vai naquela de que eu vou pensar em uma alusão, vou pensar em uma citação, eu vou pensar em um dado e não vem nenhum desses na hora, o que você vai fazer? Você vai travar, né? Por isso você tem que conhecer diferentes tipos de embasamentos e a forma de aplicar cada um.